Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Block Insider, o seu podcast semanal aqui do Block Trends, em que a gente trata temas ligados a cripto, finanças e tecnologia. Meu nome é Nicolas Sack, eu sou o seu host. Como de costume, tenho um convidado super especial que vai compartilhar com vocês alguma coisa ligada à inovação financeira, né? Hoje a gente tem o prazer de ter aqui com a gente o Fábio Araújo, que é um dos diretores do Banco Central lá que está responsável pelo Drex, né, que é a CBDC brasileira. A CBDC é a moeda digital de Banco Central, né, que aí a gente tem dados do FMI que dizem que mais de 80% dos bancos centrais já estão experimentando com as suas iniciativas de moedas digitais, mas eu garanto que não tem ninguém experimentando como o Banco Central do Brasil tem feito, né, de maneira bastante inovadora e ousada, né, audaciosa comparada com outras iniciativas de CBDC. Eu acho que a gente já está numa etapa bem avançada, já há alguns anos desenvolvendo o projeto. Então, em termos de grau de maturação, eu diria que nós somos um dos países aí, o Banco Central, que tem mais experiência nessa seara. Então, Fábio, um prazer estar aqui contigo. Opa, peraí, mas deixa eu te lembrar, antes da gente continuar, que esse vídeo aqui é patrocinado pela Bybit, que é a melhor plataforma para você negociar os seus criptoativos e também interagir com aplicativos da Web3. Se você ainda não tem conta, a gente vai deixar aqui na tela um QR Code para você ler com a câmera do seu celular, ou um link na descrição também, para que você possa criar a sua conta e ser elegível a um bônus de até R$120 na forma de tokens BRZ. Não perde tempo, corre lá, cria sua conta e agora a gente volta para o conteúdo. Seja muito bem-vindo ao Block Insider. Obrigado, é um prazer. Obrigado pela oportunidade de participar desse podcast. Obrigado aos ouvintes do Block Insider. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas e para tentar deixar todo mundo animado com esse projeto, que a gente tem trabalhado bastante, o mercado está bem envolvido, e a gente tem muita coisa positiva para fazer com essa tecnologia. Obrigado. Sem dúvida. Temos aqui também Leonardo Rubinstein, né, que é o nosso repórter aqui do Block Trends. É um prazer ter você aqui com a gente também, Léo, dividindo mais uma aí, né? Vamos para mais uma. Bora para mais uma. Cara, esse assunto é muito importante. A gente já entrou agora nesse mês, na segunda fase do piloto, né? São 16 consórcios aí, 13 temas selecionados, entre privacidades e, enfim, muita gente do mercado privado participando. É realmente um movimento gigante aí que está acontecendo e a gente precisa entender e realmente ficar animado, porque a gente está aí na fronteira da inovação. Assim, é curioso, né? Porque são 13 temas selecionados e, na verdade, ainda falta muito tema a ser explorado, né? Porque é um projeto que abre inúmeras possibilidades. Naturalmente, a gente não vai conseguir explorar todas elas no meio de um piloto. Várias das possibilidades do Drex, inclusive, vão ser descobertas conforme novos empreendedores forem criando suas próprias soluções, né? Mas, naturalmente, em termos de avanço do projeto, sem sombra de dúvidas, a gente está numa etapa bem importante. E o Fábio aqui, como eu mencionei lá no começo da nossa conversa, ele é o coordenador do projeto, né? Então, para mim, é muito bacana. A gente já teve outra oportunidade de conversar, né, Fábio? Mas eu sempre gosto de ouvir um pouco da trajetória do convidado. E no teu caso especial, você é uma pessoa que trabalha no Banco Central há um bom tempo já. E eu queria, em especial, de você ouvir a história de como foi o seu primeiro ponto de contato com cripto e se aquilo te despertou interesse ou ceticismo, né? Eu já te adianto que do meu lado foi ceticismo. Eu sou economista de formação, olhei para aquilo e falei, puta, cara, mas isso aí é uma grande viagem, né? E, naturalmente, como a maior parte das pessoas, depois de um tempo eu me arrependi. Mas eu imagino que, do ponto de vista de um colaborador do Banco Central, você deva ter um ponto de vista singular, diferente da maior parte das pessoas que a gente conversa por aqui. Então, eu queria te ouvir. Claro, eu trabalho no banco já há bastante tempo, eu estou no banco desde 1998, e nesse tempo, a maior parte do tempo que eu estou trabalhando no banco, eu tenho me dedicado à política monetária. Inclusive, eu fui um dos primeiros do grupo de metas para inflação, lá em 1999, quando foi criado o regime de metas para inflação. Eu tinha acabado de sair do mestrado e estava fazendo programação para fazer o sistema que projetava a inflação,
que estava sendo usado pelo Copom para fazer a política monetária no Brasil. Então, essas questões de moeda, isso tudo está muito ligado na minha trajetória do Banco Central. E as criptos, assim, nessa época, quando eu comecei a prestar atenção nas questões, isso foi em 2016, 2017, que teve aquela onda grande de ICOs, e como pessoa física, não é exatamente o meu perfil de investimento, então não tinha tanto interesse, mas como servidor do Banco Central, era um tema interessante, uma tecnologia nova, e eu acompanhei as discussões que a gente fazia com os outros bancos centrais sobre o que isso poderia trazer. Era uma tecnologia assim, muito de nicho que a gente via na época, né? Pouca gente aplicando, um mercado ainda muito estreito, uma tecnologia interessante, com muito potencial, mas ainda uma coisa muito, muito nichada. E essa foi a minha primeira percepção. Como economista, você é economista, eu também sou economista, como economista eu vi assim, isso é mais um fator de risco que as pessoas têm interesse de trazer para o portfólio delas. Tudo bem, desde que as pessoas saibam que risco que elas estão incorrendo, o que elas estão acrescentando no portfólio, não tem problema nenhum quanto a isso. Agora, quanto à tecnologia, ela ajudou a resolver alguns problemas importantes que o mercado tem, né? Então, a questão do Proof of Work que o Bitcoin trouxe, ele ajudou a resolver a questão de você não precisar ter um agente central acreditado, né, que todas as pessoas concordem que aquela pessoa pode dizer o que está certo, o que está errado dentro da rede. Esse é um ponto fundamental quando você pensa em ambientes distribuídos. A gente sabe que o problema do Proof of Work é a ineficiência energética, mas a ineficiência energética é que faz o Proof of Work ter valor para ser Proof of Work. Então, a gente não consegue se livrar disso, né? A solução do problema, ela fala, você tem que gastar energia para dizer que realmente você tem skin in the game, né? Mas é uma maneira interessante de resolver um problema descentralizado. E, além disso, quando você pega o Ethereum, você traz lá a primeira forma de fazer programação descentralizada usando esses mesmos conceitos que o Bitcoin já trazia. Então, você começa a poder tratar de ativos de uma maneira muito mais aberta, todo mundo reconciliando. Porque hoje, o que a gente tem, né? Se eu tenho uma ação, quem é que diz que eu sou o dono daquela ação? Essa ação ela tem que estar registrada no depositário central. Eu dizer que tem essa ação não quer dizer nada. Eu posso dizer, o cara tem que ir lá confirmar com o depositário central se eu tenho ou se eu não tenho. No ambiente descentralizado, quando eu digo, qualquer um pode olhar na rede sem precisar ter acesso ao sistema de quem faz a guarda desses ativos, né? Então, isso também é uma coisa muito interessante. Então, como economista, eu achei, poxa, tem bastante coisa interessante aí, ainda não está maduro o suficiente, mas essa tecnologia pode vir a ser muito interessante para o mercado. Eu acho que o primeiro impacto que eu tive foi, é um fator de risco novo, é interessante, e tem uma tecnologia que pode evoluir para ajudar a resolver alguns problemas que a gente tem. Legal. E, assim, especificamente falando do ambiente Banco Central, né? Imagino que isso era um tema já amplamente discutido há algum tempo, né? Não é algo novo, não é dessa década, da década passada já que o Banco Central estuda criptoativos, né? Mas eu queria saber se você percebeu algum tipo de conversa de corredor, assim, cara, isso aqui está surgindo esse negócio aqui. E é engraçado porque no início a narrativa do Bitcoin era, não, vamos acabar com os bancos centrais, vamos acabar com os bancos, né? Naturalmente essa narrativa vai evoluindo com o tempo, em especial essa é uma das características da descentralização, né? Você ter essa fluidez e essa utilização orgânica e muito direcionada às necessidades do momento dessa tecnologia. Mas eu queria saber se você, como foi essa percepção inicial dentro do Banco Central?
se teve mais uma curiosidade intrínseca dos colaboradores ou se foi algo mais no sentido, nossa, isso aqui pode nos ameaçar de alguma forma. Todo mundo teve muita curiosidade sobre as coisas que tem nessa tecnologia. Tem o pessoal de tecnologia do banco, então, todo mundo experimentou. É uma tecnologia nova, tem promessas novas, então todo mundo testou, né? Mas quanto a esse discurso mais anarquista, assim, mais cypherpunk, de não, a gente vai acabar com o sistema financeiro, isso é natural, né? Das novas tecnologias tem ou a nova tecnologia normalmente ela chega ou para acabar ou para substituir, e a gente depois vê que ela se incorpora e acrescenta. Então é uma maneira, isso é natural. Eu concordo com o fato de terem pessoas procurando, assim, eu não só concordo, como estimulo o fato de ter pessoas procurando alternativas, procurando maneiras novas de fazer as coisas. Eu acho que isso é super importante, mas na hora que isso vira mainstream, que todas as pessoas têm acesso, que a poupança para aposentadoria começa a fazer parte desse negócio, aí você precisa ter um pouco mais de regulação, porque descentralização é muito bom, você flexibiliza as coisas, fica mais fácil inovar, mas quando dá um problema, como é que você resolve, né? Então, é tudo muito bom. Eu sempre falo assim, né? Descentralização é muito bom até quando dá um problema. Aí você fala, eu quero falar com o gerente. Não tem gerente, você é o gerente. Se deu errado, foi você que fez e acabou. Aí as coisas, a gente sabe que não podem ser assim, né? Ninguém é especialista no mercado financeiro, entende tudo o que precisa para fazer todas as transações para a sua vida, e a gente tem que dar alternativas razoáveis para as pessoas poderem também ter acesso a esse tipo de tecnologia. Essa parte de, inclusive, incorporar e somar com as novas, essa nova tecnologia, né, o Bitcoin com as finanças tradicionais, é interessante, porque hoje em dia a gente vê bancos centrais, inclusive, ao redor do mundo, comprando Bitcoin, né, usando como reserva de valor. Eu não sei como os colaboradores do Banco Central enxergam o Bitcoin, como eles enxergam que poderiam colaborar com a entidade, mas é um assunto interessante, talvez, como você vê do futuro, né? O Bitcoin e o Banco Central trabalhando em conjunto, e mais para frente a gente já aborda o Drex, mas fica à vontade, Nicolas, para comentar também. Não, curioso que, assim, até quando a gente chegar num nível em que o Bitcoin faça massivamente parte da poupança popular, né, como o Fábio nos trouxe aí, eu também imagino que boa parte dos anarcocapitalistas que idealizaram o movimento lá atrás, talvez passem a se interessar um pouco menos, né, porque já virou algo mais hypado, muito mainstream e muito diferente daquilo que ele tinha imaginado no início, mas é só reforçar essa questão da fluidez da tecnologia, que é proporcionada pela descentralização, né? Mas também adoraria ouvir seus comentários, Fábio, sobre uma potencial sinergia entre Bitcoin e Drex. Olha, alguns fundos de investimento têm colocado recursos, isso. O BlackRock ficou famoso por isso, né, por começar, e eles até fizeram uma apresentação há algumas semanas aqui no Brasil sobre estratégia de investimento. É como eu falei, né, se você entende o risco, é um fator de risco a mais, é um fator de risco novo que você traz para o seu portfólio. Então você ganha uma dimensão a mais para diversificação de risco. Eu acho que isso para quem está trabalhando no mercado de investimento, é natural que você considere. Agora, em termos de reservas do banco mesmo, a gente tem uma restrição grande de como se constrói as reservas. Eu não tenho conhecimento de nenhum Banco Central que esteja pensando em ter nas suas próprias reservas criptoativo ainda, mas é uma coisa para se pensar. Se for porque normalmente a gente tem ou moedas estrangeiras ou metais preciosos nas reservas.
é muito difícil a gente ter outro tipo de coisa, né? Títulos em moeda estrangeira e metais preciosos. Mas a economia ficando cada vez mais ancorada no virtual, pode ser que um criptoativo passe a ser parte do ciclo de risco que a gente precisa manter dentro das reservas também. Isso é para a gente analisar no futuro. Eu acho que só o pessoal mais maluco agora, mais maluco no sentido que agora está sendo um teste, né, para o mundo todo, de El Salvador, mas fora isso, realmente não. De reserva. Mas aí não tem Banco Central, né? Aí é mais uma questão do Tesouro Nacional. A questão de El Salvador é uma questão bem... El Salvador já não tinha uma moeda própria, e eles têm uma questão bem específica, né, com relação à utilização de cripto. Eles fizeram uma espécie de ETF de cripto também, para funcionar como moeda. Então, eles experimentaram bastante, justamente porque, quando você está numa situação complicada, que você precisa resolver um problema que você não está achando, você vai testando as possibilidades, né? Mas realmente é um caso muito específico, El Salvador. Tirando El Salvador, outros países têm usado bastante, mas assim, do jeito que El Salvador usou, não. Outros países emitiram cripto, né? A Venezuela tem duas moedas, uma moeda que é tipo uma cripto lastreada em petróleo. Então tem essas especificidades, mas eu não diria que eles entram no campo da política monetária convencional, né? Sem dúvida. Fábio, assim, o Banco Central vem falando de moeda digital de Banco Central há um bom tempo, né? Muito em linha com o que a agenda BC Hash vem promovendo nesses últimos 5 anos. Então, das inúmeras iniciativas que o Banco Central aqui do Brasil adotou em termos de inovação, o Drex é uma das principais delas, né? A gente teve o Pix, que foi bem emblemático e transformador, né, na economia brasileira. A gente tem o Open Finance, que vem sendo implementado de maneira faseada, em algum momento vai esbarrar ali no Open Insurance também, né, numa parceria das autarquias, da SUSEP, do Banco Central, e uma série de outras iniciativas que o Banco Central vem promovendo efetivamente. E o Drex, a gente fala sobre ele, resgatando na memória aqui, eu me lembro de, já em 2020, as primeiras conversas com o Banco Central já abordarem CBDC. Naturalmente não levava o nome Drex, né, que o nome Drex é relativamente recente nessa linha do tempo, mas bastante coisa já foi testada, né? Vários modelos de negócio, inclusive existiu ali o Lift Challenge, feito pelos colaboradores da Fenasbac, em parceria com o Banco Central e com o mercado privado, né, que testaram diferentes ferramentas e modelos para o Drex, né, envolvendo Delivery versus Payment, Payment versus Payment e uma série de outras iniciativas, testando também outras tecnologias que não só blockchain, né? Mas eu queria ouvir de você. A gente está em finalzinho de 2024 já. Existia uma previsão de que a primeira fase do piloto se encerrasse já em 2024. Eu queria entender de você como as coisas evoluíram de lá para cá e quais têm sido as percepções do Banco Central da evolução dessa tecnologia e, mais do que isso, como tem sido o feedback do mercado que vocês têm percebido de coisas que estão boas e coisas que precisam melhorar. O mercado ele tem tido uma atitude muito positiva, o mercado está super engajado, está todo mundo querendo colocar os produtos na rua e a gente tem trabalhado, como você falou, com vários casos de uso para testar o que dá para ser feito com essa tecnologia. Isso é um problema que alguns bancos centrais, todos os bancos centrais se fazia essa questão lá no início, né, se CBDC não era uma solução à procura de um problema. No caso do Brasil, a gente tem uma resposta boa para isso, sim. O CBDC pode ajudar bastante a gente a resolver a questão da tokenização aqui no Brasil, então o mercado está bem engajado nessa linha de ajudar o Banco Central a construir uma plataforma para negociação de ativos digitais, ativos tokenizados. E a principal barreira que a gente tem é a questão da privacidade. E eu acho que esse é um tema assim, muito caro para a população, muito caro para o Banco Central. A gente trata isso com muita seriedade. O ponto é, a gente quer trazer essa programabilidade
que existe no ambiente de finanças descentralizadas para dentro de um ambiente regulado. Mas no ambiente não regulado, no ambiente DeFi, a preocupação com a privacidade não é tão grande, dado que as pessoas se satisfazem com pseudonimidade. A gente sabe que pseudonimidade ajuda a proteger, mas você tem estratégias para identificar quem é que está fazendo as transações usando pseudonimidade, tanto que as principais carteiras são rastreadas, o pessoal sabe quem é que está fazendo transações, mesmo sem que a pessoa declare que é a dona daquela carteira. Então, a gente tem trabalhado bastante no sentido de proteger as informações que estão transitando na rede para que seja difícil, idealmente, para que seja impossível que alguém consiga saber que aquela transação foi o Fábio Araújo que fez. E então, quem teria essa informação no desenho que a gente está fazendo atualmente seria a sua instituição financeira, que ela hoje já tem a custódia das suas informações, já sabe o que você faz, você já tem um acordo comercial com ela. O Banco Central não teria essa informação a priori, o Banco Central só teria essa informação caso fosse necessário. Por exemplo, se tiver alguma questão de investigação de lavagem de dinheiro, de corrupção ou algo semelhante, então poderia ser solicitada a informação, mas o Banco Central só conseguiria ver os grandes valores das transações, não especificamente quem está fazendo o quê. Esse é o desenho que a gente está tentando alcançar. E esse é o principal problema para se resolver. A tecnologia atual ela não consegue essas características para o sistema. A gente até tem algumas soluções que conseguem esconder tudo, mas aí esconde tudo de todo mundo e ninguém mais fica sabendo do que está acontecendo. A gente também precisa auditar. Tudo bem que a gente não precisa acompanhar as coisas à medida que estão acontecendo, mas a gente precisa ter uma forma para auditar caso seja necessário. Então, a gente está tentando fazer essa adequação da tecnologia e a gente está usando soluções de Zero Knowledge Proof, que são ainda muito novas, elas têm uma aplicação no ambiente de cripto e de DeFi, mais no sentido de você fazer validação em layers diferentes, para você dar escalabilidade para as transações, e a gente tem trabalhado nessa adaptação. Então, essa é a parte que nós e o mercado estamos tendo mais dificuldade, que é adaptar essa tecnologia para que a gente possa proteger a privacidade e a intimidade das pessoas. As questões do comportamento das pessoas, o que elas estão fazendo, não competem ao Banco Central, não competem à autoridade monetária, mas a gente precisa ter um sistema que possa garantir isso, e é esse o principal obstáculo, por assim dizer, para que a gente possa avançar. E a gente tem trabalhado com a UI, com a Parfin, com a Microsoft, e agora, nessa segunda fase, a gente está, além desses casos, a gente está abrindo a possibilidade para que os participantes que tenham alguma solução de privacidade que eles acham que resolve para o caso específico deles, para eles apresentarem aquela solução e testarem, construírem dentro da rede Drex um protótipo para a gente analisar. Então, a gente ainda está aberto a outras soluções, mas o mercado avançou bastante nessa discussão, justamente porque a gente estimulou o mercado a fazer isso. Como eu mencionei antes, ZKP já era uma tecnologia que estava sendo aplicada em ambientes de DeFi, mas não era tanto para dar privacidade. E aí as pessoas às vezes falam, mas vocês estão preocupados com privacidade? Tem vários outros aspectos que são importantes também, por exemplo, interoperabilidade, escalabilidade. Esses também são aspectos importantes que a gente está trabalhando, mas não de forma tão intensa. E a gente não está trabalhando de forma tão intensa porque o mercado já está trabalhando de forma natural, né? Todo mundo que está trabalhando no ambiente de DeFi quer interoperabilidade, quer mais escalabilidade. Então, você tem dezenas de
soluções aparecendo para resolver isso. Mas como a privacidade não é uma característica primária do mercado não regulado, não tinha tantos projetos assim trabalhando para tentar resolver essa questão. Por isso a gente focou nesse ponto para avançar e a gente tem conseguido um avanço razoável. E se educação é um tema importante para você nesse ambiente cripto, saiba que a gente consegue te dar acesso a mais de 50 cursos, comunidades exclusivas, carteiras recomendadas, análises diárias de preços e muito mais na nossa plataforma educacional blocktrends.app. A gente vai deixar aqui na tela o QR Code para você ler com a câmera do seu celular e também aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para que você possa se cadastrar e fazer parte da maior comunidade de pessoas interessadas em evoluir no mercado cripto aqui do Brasil. Agora, de volta ao conteúdo. Eu queria dar um passo atrás e pedir para que você explicasse que forma tomou o Drex até agora, né? Uns dizem que eu já ouvi gente dizendo que Drex é a moeda, que eu sei que é uma coisa que não é uma inverdade, que na realidade é a plataforma de contratos inteligentes, né? Agora, eu sei que ele vai funcionar por tokenização de depósitos bancários, né, numa camada de atacado, e isso vai ser distribuído para o varejo. Outros dizem que é o Pix do mercado financeiro. Então, acho que você pudesse dar uma breve explicação do que é o Drex, como que ele vai impactar no mercado financeiro. Aí, a partir daí, a gente consegue, acho que, dar um segmento melhor. Certo. Eu acho que cada uma dessas frases que você falou, nenhuma está assim, errada, cada uma dá um ângulo do problema. Como é uma questão bem complexa, assim, tem vários ângulos para se atacar. Quando a gente pensa o que é o Drex, e a gente ouve lá, Central Bank Digital Currency, a primeira coisa que vem à cabeça é a moeda do Banco Central, formato digital. Então, eu já sei o que é isso. Se fosse só isso, a gente ia fazer o que com essa moeda? A gente ia fazer pagamento instantâneo? Aí o Banco Central falou, poxa, pagamento instantâneo, o Pix já resolveu. Então, não é só isso, não pode ser só isso. Se for para a gente fazer um sistema, uma moeda digital, a gente precisa ir além disso. Então, o Drex, ele é, acima de tudo, uma plataforma para ativos digitais, para negociação de ativos digitais, onde você tem tecnologia de smart contracts e outras tecnologias de DLT. E a base dessa plataforma é a moeda do Banco Central. Então, a moeda do Banco Central, ela tem, seria o Drex de atacado, ele funciona como hoje funcionariam as reservas bancárias. Hoje o banco tem as reservas bancárias, que eles têm contas no Banco Central e eles têm acesso direto à moeda do Banco Central. Nesse ambiente do Drex, os bancos ou as instituições financeiras autorizadas, as IPs, ou quem quer que seja autorizado a operar diretamente com o Banco Central, isso está definido em lei, tem uma conta no Banco Central e tem acesso diretamente à moeda do Banco Central. Se a gente parar nessa camada, a gente tem uma contradição com um dos guidelines do projeto. Uma das diretrizes principais do projeto é que a gente possa garantir que novos serviços cheguem na mão da população. Então, a gente tem que fazer uma plataforma de retail, não é só uma plataforma de atacado, não é uma plataforma de varejo. As pessoas têm que acessar essa plataforma. E se a gente ficar só nessa relação entre Banco Central e instituição financeira, a gente não chega no varejo. Então, a contrapartida disso, a gente então, conjuntamente, fala para as instituições financeiras, olha, vocês têm a moeda digital do Banco Central para fazer as transações entre si, mas vocês precisam ter uma versão digital do depósito bancário ou da moeda eletrônica para que as pessoas possam acessar essa tecnologia. A reserva bancária, a moeda do Banco Central, serve como lastro para essas transações e você emite a sua moeda, como o depósito ou a moeda eletrônica, para que as pessoas possam usar essa moeda digital para fazer transações com ativos digitais, com smart contracts. Então, isso é uma diretriz muito clara para a gente, levar isso para a mão do consumidor final. Então, essa de uma moeda de atacado
entre o Banco Central e as instituições financeiras, uma moeda de varejo entre as instituições financeiras e as pessoas e as empresas, isso liga todo o ecossistema, né? Então, você tem a tecnologia chegando na ponta para ser utilizada pelo consumidor final, pelo usuário final. E aí a gente tem mais uma coisa interessante, que às vezes as pessoas ficam, mas o Banco Central ele vai ficar sabendo de todas as transações que eu faço no dia a dia. Essa forma de você fazer em camadas faz com que o Banco Central não saiba de todas as suas transações. Quem sabe das suas transações é o seu banco, é a sua instituição financeira. Eles sabem, como hoje já sabem. E o Banco Central sabe das transações dos bancos, como a gente precisa saber para fiscalizar o comportamento deles, se eles estão fazendo as coisas de acordo com as normas, se estão com os requerimentos de liquidez em dia, se eles estão operando dentro dos parâmetros que estão estabelecidos na regulamentação. Então, essa divisão nessas camadas, ela facilita algumas questões, a questão do crédito, que o Banco Central não precisa entrar na questão do fornecimento final de liquidez para a economia, quem faz isso são os bancos, a questão do controle da informação do indivíduo, o Banco Central não precisa fazer esse controle, quem faz é o banco que tem um acordo comercial com você, se você não quiser mais usar aquele banco, você troca de banco, se você achar que eles estão usando essa informação de forma indevida, que não é de acordo com o que você quer, você pode trocar de banco. Então, a gente dá mais flexibilidade, mais liberdade para os participantes do sistema. Então, o Drex ele é essa plataforma, assim, de forma resumida, o Drex é essa plataforma para ativos digitais e smart contracts, que usa a moeda do Banco Central no atacado e usa a moeda digital das instituições financeiras no varejo para que as pessoas possam acessar essa tecnologia. Muito bom. Cara, assim, a gente, na verdade, você deu várias deixas interessantes para a gente puxar outros assuntos, mas um dos assuntos que sempre paira nas discussões que a gente tem aqui sobre moedas digital de Banco Central em geral, assim, não falando especificamente do Drex, mas falando de CBDCs como um todo, é justamente a questão do surveillance, né, da capacidade do Banco Central de controlar as informações ou eventualmente praticar uma censura financeira de algum tipo de usuário, ou até outros mais idealistas, né, que são muito, talvez, ríspidos até na colocação, mas dizem que o Banco Central, por meio de uma moeda digital, como uma plataforma de moeda digital como o Drex, estaria criando uma ferramenta capaz de controlar a vida financeira das pessoas caso um governo autoritário assumisse o governo do Brasil, né, a direção da nação. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco mais sobre isso, né? Quais são os mecanismos que o Drex possui hoje para assegurar que esse tipo de coisa seja muito mais uma ficção científica do que uma realidade. E é muito louco, porque só complementando, desculpa, é muito louco, porque realmente eu já vi pessoal falando sobre criação de um social score, algo do gênero, assim, então por isso que é bom trazer você aqui para, enfim, dizer sua visão e o que está sendo feito para realmente acalmar esse pessoal. Eu também tenho visto esse tipo de preocupação, eu acho que é uma preocupação legítima, né? E até porque, como a gente já passou pelo caso do Plano Collor, onde a poupança da população foi travada toda de uma vez só, é natural que a gente se preocupe com isso. E aí, quando a gente se refere ao caso Collor, fica claro que a tecnologia ela é irrelevante para isso, né? Se você tem um governo que é autoritário, ele vai dar um jeito de usar a tecnologia que tiver
Se for barra de ouro, ele vai pegar as barras de ouro na sua casa. Então, não tem muito como fugir, né? Então, nisso, a gente não traz uma proteção a mais, mas a gente está tentando garantir que você tenha todo um arcabouço para proteger o indivíduo. E, então, assim, algumas das estratégias que a gente está usando primeiramente, a moeda que está na mão do usuário não é a moeda do Banco Central, é a moeda do banco, que está lastreada na moeda do Banco Central. Então, quem tem controle sobre essa moeda não é o banco, é o agente financeiro. Aí alguém pode falar, mas o agente financeiro está controlado pelo Banco Central. Tudo bem, eu concordo com isso. Aí, nesse nível secundário, você não tem como fugir, porque eu sempre posso falar, mas alguém vai estar controlando, porque no final alguém é responsável por garantir a integridade do sistema como um todo. É impossível a gente não ter isso. A gente tem que delegar o poder para que o poder não fique concentrado na mão de uma pessoa só, de uma instituição só, o tempo inteiro, mas, eventualmente, em situações específicas, você precisa recuperar aquela informação. Outra questão que a gente está fazendo um esforço muito grande é a questão da privacidade. Se a gente não se preocupasse tanto com isso, a gente poderia falar, olha, é uma rede onde só tem autorizados do Banco Central e o Banco Central funcionando. Então a gente vai usar a pseudonimidade mesmo e não tem problema. E porque se alguém quiser quebrar o sigilo de alguém lá dentro, a gente vai acabar percebendo e vai poder aplicar os rigores da lei contra essa pessoa. Mas a gente quer uma camada de proteção mais forte que isso, que mesmo que o participante da rede tenha a tentação de tentar rastrear as transações de uma pessoa, ele não consiga, a não ser que ele já tenha autorização prévia da pessoa, que é o provedor de serviço financeiro dele, o banco dele, ou a instituição financeira dele. Essa instituição precisa rastrear. E aí vem a justificativa assim, por que as pessoas precisam ter uma instituição financeira para fazer isso? Eu, particularmente, acho que seria muito complexo a gente fazer um sistema não custodial de carteiras de início. Eu acho que até no longo prazo é muito difícil, muito pouca gente vai querer ter uma carteira não custodial. Imagina você ter a sua vida financeira toda gravada dentro de um celular ou de uma chave especial, um hardware especial, e alguém rouba aquele hardware. A sua vida financeira foi toda embora. Se isso não está salvo em nenhum lugar, você está exposto a um risco muito grande. Para a maioria das pessoas, as soluções que contornam esse problema são difíceis de implementar, são caras, então elas ainda não estão ao alcance de todo mundo. Pode ser que no futuro, com o avanço da tecnologia, com a facilitação do uso, você possa permitir aquele tipo de chave compartilhada, que eu faço a minha autocustódia, aí eu tenho várias pessoas que têm a minha chave, se eu perder eu posso usar os pedaços para reconstruir. Mas isso são coisas para a gente experimentar depois que as pessoas estejam acostumadas com essa tecnologia. Então, é natural que a gente tenha, pelo menos inicialmente, um sistema completamente custodial. E em termos de publicação de serviços, aí ainda mais que é complicado você deixar uma pessoa publicar um serviço, sendo que ela não tem nenhuma responsabilização sobre aquilo. Para isso, para serviço, certamente a gente precisa estar no ambiente regulado. Então, vamos tentar dar uma visão geral, né? A gente está tomando várias iniciativas, como a gente não tem a moeda final do usuário sob controle do Banco Central, a gente está usando algoritmos de privacidade para prevenir que até mesmo o Banco Central saiba em tempo real o que está acontecendo. Eu acho que, assim, no último caso, eu tenho dito, já disse isso em algumas situações, eu acho que os criptoativos eles estão aí para dar um benchmark
para a prestação de serviços para a população. Porque eu acho impossível que alguém consiga proibir o uso de Bitcoin. E se você está numa situação onde o Banco Central, o governo, está oferecendo serviços que têm todos esses problemas, que não atendem à necessidade da população, aí o Bitcoin vai ser uma alternativa. E eu acho que assim, o governo nem que queira consegue impedir isso. Então, eu acho que é muito bom que essas alternativas estejam no mercado, que elas são saudáveis até para a gente ter assim, a gente tem, no mínimo, esses competidores aqui. Se a gente não fizer um serviço que atenda às necessidades da população, a população vai usar outra coisa. Então, eu acho que ele dá uma disciplina para a condução do sistema de pagamentos, sistemas financeiros. Eu acho isso muito positivo para o formulador de política. Então, a gente tem toda essa preocupação e a população tem por onde se livrar do sistema caso a gente não consiga fazer um bom serviço. Uma eventualidade pode acontecer, uma eventualidade de guerra, a gente já viu isso acontecer em vários países. Então, é sempre interessante ter essas alternativas disponíveis para a população. Em questão de interoperabilidade, puxando um pouco de volta esse assunto, quando eu penso em interoperabilidade com o Drex, eu penso em duas coisas, sendo que uma delas eu já vi você falando recentemente com bastante animação. A primeira coisa que eu penso é com outras CBDCs. Então, eu vi você comentando sobre o G20, diversas conversas que teve com outros países que têm feito suas CBDCs também, e eu queria saber um pouco como estão essas conversas, como vão acontecer essa interoperabilidade, com quais países o Drex já está flertando assim, interoperabilizar, e a outra é com o sistema DeFi. Não sei se é possível ou não, mas talvez oferecer títulos públicos tokenizados através de uma Uniswap, de uma DEX. Não sei se é um cenário possível também. Eu gostaria de saber sua visão sobre esses dois casos. E eu complementaria com um terceiro ponto, que é a visão, eu queria ouvir sobre a visão do Banco Central do Brasil sobre uma eventual moeda comum entre os BRICS, e se isso utilizaria de alguma forma a tecnologia do Drex. Bem, então, vamos lá, tem bastante coisa para falar. Então, em termos de interoperabilidade com outros bancos centrais, a gente já fez um teste com a Colômbia, a gente está conversando sobre a possibilidade de fazer uma segunda rodada para estender esses testes com a Colômbia, e aqui na América do Sul, outros países têm demonstrado interesse também de fazer testes. Tem, de fato, Colômbia, Peru e Chile, eles estão trabalhando numa ligação entre eles do mercado de capitais, e aí isso poderia suscitar a ligação entre moedas digitais, né, CBDCs próprias. Seria natural a gente também participar desses testes de interoperabilidade. Eu ia te perguntar, eu queria entender, na verdade, se quando você fala de transações entre diferentes países, né, nessa integração de mercados financeiros, a gente está falando de transações cambiais atômicas, que acontecem instantaneamente de uma moeda para outra. Isso. Então, você tanto pode permitir que uma pessoa tenha real em outro país, como a gente já fez uma atualização nas leis brasileiras, permitindo ter contas em moeda estrangeira. Então, você poderia simplesmente fazer uma transferência do Brasil para uma conta em real em outro país na América Latina, na Europa ou na Ásia, ou você também poderia fazer uma transação com alguém nesse país, fazer o pagamento em real, ele passa por um AMM de moedas que troca pela outra moeda, pega a taxa de câmbio daquele AMM e entrega para a pessoa a moeda própria, sem precisar ter nenhuma moeda intermediária que aumenta o custo da transação. Então, isso é uma possibilidade. Inclusive, tem um projeto nesse sentido, que é o mBridge, que é do Banco de Hong Kong, do BIS de Hong Kong, de fato, e 5 bancos centrais, se eu não me engano,
A gente, aqui, Banco Central do Brasil, a gente é observador desse projeto. Tem 5 bancos centrais participando de forma ativa, fazendo transações dentro desse sistema. Então, além daqui da América do Sul, a gente tem conversado com Estados Unidos e Europa sobre quais são os princípios que a gente precisa garantir para esse sistema. E aí eu acho que é bem importante a gente deixar claro que nas conversas que a gente teve, principalmente com o G7, né, a presidência do G7 esse ano está sendo exercida pela Itália, ficou bem claro que a gente precisa de uma solução que sirva para os países pobres e para os países emergentes. Porque os países ricos, os sistemas de troca internacional já funcionam bem para eles, né? Então, se a gente fizer um outro sistema que só funciona para os países, para as economias avançadas, a gente não tem tanto ganho. Então, é importante determinar quais são os princípios básicos para que a gente possa fazer um sistema que funcione não só para os países avançados, mas também para os países pobres e para os países emergentes. Então, nisso, esses sistemas onde você faz a troca automática da moeda é uma solução que está sendo considerada e vários países estão testando. Aí, na Ásia, a gente tem agora uma parceria que a gente está terminando de assinar os acordos com o Banco de Hong Kong, que foi intermediado pelo BIS Innovation Hub lá de Hong Kong, para a gente fazer um teste de interoperabilidade entre o piloto Drex e o projeto Ensemble, que é o projeto que eles estão rodando lá em Hong Kong. Então, a gente tem procurado conversar com vários países, né? Assim, então, a gente tem aqui na América do Sul, na Europa, na Ásia, principalmente, a gente tem conversado bastante com Singapura e com Hong Kong, e na África a gente tem tido algumas colaborações bilaterais, os países lá estão começando os projetos de CBDC, alguns que avançaram mais no projeto CBDC na Ásia, na África, o projeto deles tem mais a ver com o PIX, então a gente também tem colaborado nesse sentido, mas a gente está procurando conversar com todo mundo para que a gente possa fazer um sistema que sirva a todos os países. E aí, a gente ainda nessa parte de política internacional, de pagamentos cross-border, tem a questão da moeda comum dos BRICS. Essa é uma questão mais econômica do que tecnológica. Quando você faz a moeda comum, você tem alguns problemas que você precisa resolver. Por exemplo, veja o caso da Europa. A Europa, você tem, cada um dos países da Europa tem um ciclo econômico muito diferente. Então, volta e meia, um país está numa situação econômica complicada, que ele, se fosse numa situação normal, o que ele faria? Ele ia desvalorizar a moeda própria para facilitar as trocas internacionais. Só que como ele está dentro da zona do euro, ele não consegue desvalorizar a moeda porque ele não tem esse grau de liberdade na condução da política dele. Então, ao invés dele desvalorizar e fazer com que seja mais fácil ele ter um mercado externo, né, porque fica mais barato os produtos dele no mercado externo, ele continua da mesma forma e a situação fiscal dele vai se deteriorando. Por outro lado, então a gente vê que isso é uma questão complexa. E o que está faltando lá na Europa para você ter um arcabouço assim, mais sólido? Você precisa ter uma união também das políticas fiscais, porque os países, cada um tem uma política fiscal diferente, e aí as coisas se complicam quando chega nesse descasamento de ciclo. Você pode pensar assim, o Brasil, se você pensar cada estado do Brasil como sendo um ente da nossa federação, os ciclos econômicos de cada estado, eles são muito diferentes entre si. Mas a gente tem uma política monetária só. Como é que a gente consegue fazer isso se os ciclos econômicos são tão diferentes? A gente tem uma política fiscal também unificada, que faz transferência de recursos entre os estados
dependendo da situação e do momento do ciclo de cada um dos estados. Então, você só consegue fazer uma moeda única de uma região econômica quando você tem uma unificação econômica maior ou uma unificação fiscal maior, que são questões muito complicadas. Então, do ponto de vista de macroeconomia, é uma questão complexa você fazer uma moeda dos BRICS. Eu não sei exatamente o quão útil seria, você vê, o ciclo econômico da China, da Rússia, da Índia, são muito diferentes do ciclo econômico do Brasil. Talvez até a Índia seja um pouco mais parecido, mas é um país muito maior, então tem questões econômicas muito complexas que precisam ser pensadas. Se essas questões forem resolvidas, pode ter uma moeda única e a tecnologia se presta a isso, mas primeiro tem que tratar dessa questão de quais vantagens você teria em cada um desses, para cada um dos países. Talvez mais simples seja simplesmente ter um sistema de troca entre as moedas desse país, onde você tem uma cotação diferente para cada moeda e você faz a troca de acordo com o valor de mercado, sem precisar de uma moeda, um euro, um dólar, você pode fazer as trocas entre as moedas da região. Aí isso já seria um grande ganho para o comércio da região, sem ter que entrar em todas essas discussões macroeconômicas. E aí, por fim, você falou da conexão com o DeFi. Eu sempre digo assim, que o DeFi ele é uma inspiração para o que a gente está fazendo. Às vezes alguém até fala assim, vocês estão fazendo um DeFi regulado? Bem, DeFi não é regulado, DeFi não dá para ser regulado. Se é descentralizado, quer dizer que está fora do ambiente regulatório. Agora, a gente gostaria de fazer isso o mais descentralizado possível dentro do ambiente regulatório, trazendo startups, trazendo fintechs para ajudarem na concorrência do ecossistema. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é a gente ir ao mercado de DeFi. E aí, desde que a gente tenha garantidas as questões de prevenção à lavagem de dinheiro, eu também não tenho nada contra essa conexão. Então, você poderia levar a título federal para negociação dentro de um protocolo de DeFi sem nenhum problema. Mas você precisaria saber quais são as pessoas que estão negociando isso. Então, você tem já alguns protocolos, você tem o AVARC, você tem outros protocolos de whitelisting de quem está participando das transações. Então, você poderia usar isso para fazer essas operações. Vai depender de como que os prestadores de serviços de ativos virtuais vão encarar esse mercado. Porque primeiro você tem que fazer a bridge para chegar no outro lado. Então, a gente sabe que hoje, se você quiser ficar fazendo liquidações atômicas entre os dois ledgers, você tem problemas tecnológicos para fazer isso, você abre vulnerabilidade para o sistema. Então, precisa pensar como é que é um desenho que seja favorável para quem está usando esse produto e que seja seguro, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista regulatório, para que a gente possa abrir isso para o uso da população. Muito bom. Você mencionou, Fábio, que você tem um histórico aí vindo de trabalhos sucessivos ligados à política monetária, né? E, naturalmente, o Drex, ele não só o Drex, mas as CBDCs como um todo, tem um potencial de criar um novo ferramental para que se faça política monetária numa determinada nação, né? Então, existe desde moeda com prazo de validade, né, para ser gasto em momentos específicos, direcionamento estratégico de recursos para uma parcela da população que o Banco Central deseja que haja um estímulo de consumo, alguma coisa nessa linha. Eu queria saber se tem algo já sendo planejado pelo Banco Central para atuação nessa frente de inovação, na frente de política monetária. Tem um conceito que eu acho que esse conceito ele
ele ajuda a gerar todas essas perguntas. A gente fala de dinheiro programável bastante. É um conceito que ele é bem útil para colocar as pessoas para pensar o que dá para fazer com a tecnologia. Só que se você for pensar do ponto de vista legal, dinheiro ele tem um poder liberatório. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que eu te entreguei o dinheiro, acabou a transação entre eu e você, a responsabilidade entre eu e você. Nem você deve nada para mim, nem eu devo nada para você. Está acabado. A gente vê que dinheiro não pode ter condicionante. Se o dinheiro tem poder liberatório, o dinheiro não pode ter condicionante. Então, quando você fala de uma moeda com prazo, é um dinheiro com condicionante. Quando você fala de uma moeda direcionada, é um dinheiro com condicionante. Então, nada disso é dinheiro. É uma coisa que parece dinheiro. Você pode pensar, por exemplo, no Vale Alimentação. Quando você trabalha, é um cupom. Você recebe lá o seu Vale Alimentação, você só pode gastar aquilo no restaurante. Aquilo não é dinheiro. Aquilo é um acordo que você tem com o seu empregador. Eu posso também fazer um Vale Gás. O governo às vezes faz Vale Gás. Aí você recebe um cupom, você pode ir lá na loja que vende gás, trocar aquele cupom por um botijão de gás. Aquilo também não é dinheiro. Funciona para você como dinheiro, mais ou menos, mas ele está direcionado. Então, quando a gente pensa nessas questões de moeda com prazo de validade, moeda direcionada para usos específicos, isso não é dinheiro. Então, eu não vou poder receber o meu salário, eu recebo meu salário em dinheiro, não recebo meu salário em vale alimentação. Eu recebo vale alimentação como um benefício adicional. Quando eu vou lá fazer o contrato, você vai ganhar X reais de salário e X reais, Y reais de vale alimentação. Esse é o acordo. A parte do meu salário não vai poder ser paga em ticket. Então, eu acho que é bom deixar isso bem claro. Né? Dinheiro não tem condicionante. Então, como é que o dinheiro poderia ter prazo de validade, como foi o caso lá que foi feito na China? Ele chegou e falou, olha, você quer uma carteira digital nova? Baixa a carteira digital que ela já vai com R$100 lá dentro e você pode gastar até o dia tal. Então, foi um acordo que eles fizeram com Eles não falaram, você coloca R$100 e aqueles R$100 você vai poder usar até a data tal, senão eu vou pegar os R$100 para mim. Eles fizeram o contrário, né? Eu vou te dar uma carteira já com R$100, se você usar até a data tal, ótimo, é seu, senão eu pego de volta para mim. Tá bom assim para você? Isso é um acordo entre as partes. Isso é um contrato, de fato. Né? A gente pode sempre pensar nesses exemplos que você trouxe como sendo eu pego o dinheiro e coloco na custódia de algum contrato. E o contrato e eu te dou o contrato para você utilizar. Então, eu não estou te dando dinheiro, eu estou te dando poder sobre o contrato. Aí você fala, eu quero fazer o pagamento tal. O contrato vai, checa, pode usar o dinheiro para fazer isso. Ele libera o dinheiro para fazer o pagamento. Então, o jeito que a gente está construindo, ele segue essa lógica. O token do Drex, ele tem lá as características dele, que já foram definidas no início, e elas não podem ser alteradas. Então, ele não tem prazo de validade, o token do Drex não tem prazo de validade, não tem condicionantes. E aí você fala, poxa, mas então não dá para fazer novos serviços com o token do Drex? Dá, mas aí eu preciso construir um outro contrato, passar o token do Drex para a custódia desse contrato, aí o contrato vai gerenciar. Como uma escrow account, como um outro tipo de contrato. Inclusive, no Lift Challenge, teve que foi um projeto que foi exatamente isso. Eu sou um agricultor e eu vou pegar um crédito subsidiado, que é exatamente um dos casos que você falou. O governo gostaria de estimular uma área, um setor da economia. Então, normalmente, o que o governo faz, ele dá crédito, é um crédito direcionado, mas é com taxas subsidiadas. Ele dá um crédito subsidiado e aí esse crédito tem condicionantes. Eu peguei esse crédito, então o que eu recebi do governo, hoje o que eu recebo é dinheiro na minha conta. Só que
eu tenho também um monte de obrigação contratual que eu tenho que cumprir depois. Eu tenho que fazer auditoria para saber se foi feito o gasto da forma certa. E isso, às vezes, tanto para o banco quanto para o fazendeiro, é complicado. Porque às vezes, o banco ele não vai ter como colocar alguém para acompanhar tudo isso, fica caro, e o fazendeiro não tem expertise de acompanhar para gerar todos os documentos que são necessários para mostrar que ele gastou aquele recurso de acordo com a linha de crédito que ele pegou. Então, nesse caso de dinheiro programável, que foi feito lá no Lift Challenge, eles fizeram um smart contract que recebe o dinheiro, e aí o fazendeiro vai lá na loja de implemento e fala, eu quero comprar isso. Aí o camarada da loja de implemento emite a nota fiscal, passa para o smart contract, o smart contract analisa a nota fiscal, vê se o que ele está comprando está de acordo com os itens que podem ser utilizados, aí ele libera o recurso para o vendedor. Isso, do ponto de vista do fazendeiro, ele é um contrato condicionado, só que quando ele libera o token para o vendedor, é dinheiro puro, é real, que não tem mais condicionante nenhum. Então, essas questões do que dá para fazer em termos, eu diria até menos de política monetária e mais de política de incentivo, que eu chamaria, você tem a possibilidade de fazer isso, mas tem que deixar sempre claro que é um contrato entre partes, né? Eu posso até fazer um contrato com meu filho, por exemplo, eu coloco lá na carteira dele dinheiro e falo, olha, você não pode gastar esse dinheiro em joguinho eletrônico, por exemplo. E aí, Só pode então, comprar livro. você pode comprar livro, pode comprar lanche, pode pagar cinema, mas eu não quero que você gaste com joguinho eletrônico. Aí eu vou colocar um smart contract lá que vai verificar, olha, é joguinho eletrônico? Não é. Então, eu posso pagar. É joguinho eletrônico? É. Então, não vou pagar. Então, você pode fazer isso, mas é um acordo entre as partes, né? Sim. Então, mas eu acho que a informação mais importante aqui é que o token do real, ele não é condicional. Ele não tem esse condicionante. Você vai precisar de um outro contrato para fazer essas transações. E aí você faz o acordo com quem você estiver lidando na situação específica, né? E realmente, em programas de auxílio do governo, por exemplo, já foi comentado sobre a utilização do Drex no Bolsa Família, e esses dias saiu, eu mesmo também fiz sobre isso, um estudo inclusive do próprio Banco Central, que os beneficiários do Bolsa Família, em conjunto, acho que em setembro só, mandaram 3 bilhões, né, para as bets, para os famosos tigrinhos. Então, não sei se seria, por exemplo, um caso que vocês pensam que está no escopo de nesse acordo, né, entre as partes, quem é o beneficiário, enfim. Do ponto de vista do Banco Central, assim, a gente tem a plataforma e tem as ferramentas. Não é o Banco Central que vai fazer esse acordo. Então, por exemplo, vamos supor que o Congresso passe uma lei dizendo que não pode fazer gasto tal, porque hoje em dia o Bolsa Família não é condicionado. Mas vamos supor que o Congresso passe uma lei dizendo que não pode fazer tais gastos. Você vai precisar de um jeito de fiscalizar isso. Você pode fiscalizar utilizando um smart contract. Isso seria possível, mas primeiro precisa alterar a lei, né? Isso não é uma coisa que... Aí, quando você entra no programa Bolsa Família, você já sabe, olha, os recursos que eu receber, eles não podem ser gastos em tais situações. Muito bom. Pô, Fábio, eu teria mais umas 40 perguntas brincando aqui para fazer para você e para o pessoal do Banco Central, mas infelizmente a gente já estourou o nosso tempo aqui. Sempre muito bacana conversar com você, porque é um tema que desperta muita curiosidade. Para nós que somos de Web3, muita curiosidade, principalmente muitas questões e dúvidas, né, de como isso vai funcionar e de que maneira os direitos de liberdade individual e coisas do gênero vão ser garantidos, mas para mim, como economista também, eu fico muito interessado porque eu vejo um potencial transformacional na tecnologia que vocês vêm implementando
e com capacidade de realmente mudar o paradigma financeiro e a forma como as pessoas interagem com o dinheiro, não só domesticamente, mas no âmbito internacional também. Então isso é muito bacana de acompanhar de perto. Espero que a gente possa fazer mais conversas como essa aqui, e que você, sei que a tua agenda é bem repleta de compromissos, mas adoraria trazer você para uma segunda conversa para esclarecer mais dúvidas aqui, nossas e da nossa audiência. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Leonardo. Eu acho que sim, a gente tem que equilibrar as conversas sobre o que acontece no caminho feliz e o que acontece também quando as coisas dão errado, porque a tecnologia é para usar no dia a dia, para as pessoas usarem todos os dias das vidas delas, né? Então, muitas vezes vai dar errado, muitas vezes tem potencial de dar errado, então como é que a gente está preparado, como é que o sistema está preparado para isso? Eu acho que essas questões são muito importantes, né? Numa primeira fase da discussão, é natural a gente, assim, o que dá para fazer com isso? E aí a gente vislumbra o positivo, né? Tá, e agora a gente tem que pensar o que pode dar errado também com esse negócio. A gente tem que se preparar para a situação. O Banco Central é uma instituição muito conservadora, a gente já está sempre, todo mundo pensando, pô, mas pode dar errado aqui, mas pode dar errado ali. Como é que a gente faz para garantir que isso não vai causar um dano para a população? Então, essas questões de privacidade, de garantia das liberdades individuais, eu acho que são fundamentais, a gente tem que estar sempre atento e o time do banco está muito ligado nisso. Obrigado pela conversa. Não, com certeza. Só a gente precisa fazer isso mais vezes, porque realmente eu sinto que a gente nem tocou aqui na ponta do iceberg, porque assim, a quantidade de coisas que dá para fazer, cara, com delivery versus payment, compra de carro, o mercado de crédito no Brasil é o maior de todos, né? Aí, payment versus payment, antecipação de recebível, tokenização de título público. Pô, eu sinto que a gente nem... Mas aí, para isso, a gente já, quiçá, pode chamar você aqui para uma segunda conversa e falar sobre tudo isso, porque eu acho que vai discutir mesmo o mercado financeiro brasileiro. Mas agradeço só raspamos na superfície, né, Léo? Bom, Fábio, obrigado. Léo, obrigado também. Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Aproveita e já deixa o seu like aqui se você gostou dessa conversa. Manda suas dúvidas nos comentários que a gente vai interagir com você e responder todas elas. Considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber sempre conteúdos como esse. A gente vai ficando por aqui e se fala de novo na semana que vem. Um abraço, tchau.